Boa noite, pessoal, bem-vindos. Estou chegando para mais uma wine class comigo. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Rafael, sou sommelier de vinhos aqui na cidade de São Paulo e hoje vamos apresentar para vocês um vinho tinto do Douro. Eu estou com esse projeto aqui no canal no YouTube para mostrar cada semana vinhos de produtores de diversas partes do mundo, vinhos de qualidade, e fazendo aqui também uma degustação com vocês, harmonizando, falando de comida, falando de vinho. Então vai ser super legal. A ideia é essa, a gente ter um papo aqui descontraído, a gente falar de vinho, falar da cultura do vinho, né? E um pouco também da filosofia dos produtores, enfim. Vai ser bem legal aqui as nossas aulas. Hoje é um dia especial para um grande amigo meu, um português, o Diogo. Eu quero mandar o meu abraço mais uma vez para você, meu amigo. E, como eu falei hoje à tarde para você, é um pouco de uma homenagem, né? Para você aí e falar de vinho português, né? Vinho do Douro, que é o que a gente vai falar aqui hoje à noite. Um grande abraço para você. Bom, então vamos falar hoje do Oscar Quevedo, que é um produtor bem importante no Douro e ele está ali no Douro Superior. E falando de Douro, a gente vai entender o seguinte: o Douro está no norte de Portugal, ele está no interior e ali a gente tem uma divisão que ficou o seguinte: são 3 sub-regiões. A gente tem de oeste para leste, a gente vai ter o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. O Oscar Quevedo está no Douro Superior, que é ali já próximo da divisa, da fronteira com a Espanha. O Douro é uma região não só importante para Portugal, mas como para o mundo inteiro, porque foi lá que foi demarcado como a primeira região vitivinícola, tá, em 1756. E o Douro sempre foi famoso pela produção de vinho fortificado, né, que é o vinho do Porto, como todos nós já conhecemos. Mas nas últimas décadas, a gente tem percebido que grandes produtores como Oscar Quevedo, por exemplo, têm feito grandes vinhos de mesa de denominação de origem, né? Os vinhos tranquilos, como este aqui, que a gente vai degustar na noite de hoje. Então, a gente fala o seguinte: o Douro é um vale, né? É uma região que tem um clima continental, tá? Um clima continental, para vocês entenderem, seria um clima que tem a maior diferença de temperatura entre os meses mais quentes e os mais frios, tá? Isso também vai indicar que tem verões mais curtos e que no outono tem uma marcada diminuição da temperatura. Então essa é a característica principal de um clima continental. Aqui no Douro é muito quente, né? São verões muito quentes e secos. Aqui chega fácil aos 40 graus. Então aqui o forte é na produção das uvas tintas, que por sinal as uvas tintas aqui permitidas, né, no Douro DOC, né, na denominação de origem controlada Douro, são 5. E que engraçado é que essas 5 uvas que eu vou falar para vocês, elas tanto faz o vinho fortificado, o vinho do Porto, também faz os vinhos tranquilos, né, os vinhos de mesa. Aqui a gente tem 5 uvas tintas, que são Touriga Nacional, que é a uva emblemática de Portugal, tem Touriga Franca, tem Tinta Roriz, que na Espanha eles chamam de Tempranillo, né, a famosa Tempranillo, tem Tinta Barroca e tem Tintucão. Vocês perceberam que é só com T, né? Mas para cá, para o Douro, são as 5 castas tintas permitidas, né, na produção de seus vinhos. Hoje a gente vai provar um Oscar Quevedo, que é um blend também, porque é muito comum em Portugal se produzir vinhos blends, que são vinhos que vai mais de uma uva,
né? Aqui, no caso, vão 3 uvas. A gente vai estar falando aqui que são 3 uvas. A assemblagem aqui foi feita da seguinte forma: 61% foi de da Touriga Nacional, tá? Que é a uva emblemática de Portugal e é uma uva que traz cor, mas traz também tanino. A Touriga Franca, com 34%, que também traz aromas de fruta negra, e 5% de Sousão. Sousão é uma uva coringa, vamos falar assim, pela sua alta acidez. A gente tem que lembrar que em regiões mais quentes, né, em solos mais quentes, a gente tem que lembrar que os vinhos tendem a ter uma acidez baixa à média. E a gente pensar que se colocar uma uva que tem uma alta acidez, isso vai deixar o vinho mais equilibrado e com frescor, né? Um vinho mais fresco. Bom, então falei para vocês da geografia, né? Tem a Serra do Marão, que divide aí duas regiões ali, que é a região do Vale do Douro, e ao oeste nós vamos ter a região do vinho verde, né? É a Serra do Marão, e que o vale ele se estende até a fronteira da Espanha, que é onde está o Douro Superior, que é da onde vem este vinho, e ali está a 80 quilômetros da cidade do Porto, que é por essa razão que essa proximidade com a região do Porto, com a cidade de Vila Nova de Gaia, né, que era da onde era armazenado os vinhos fortificados para depois ser exportados, né, para grandes mercados, inclusive o da Inglaterra. Então a gente sintetiza essa região, né, como sendo uma das regiões mais importantes de Portugal para a produção de vinhos. Agora vamos para a nossa degustação. Eu quero provar junto com vocês. Então vamos abrir aqui nossa garrafa. Também quero dar algumas dicas para vocês de harmonização com o vinho. Ok, vamos aqui abrir. Sentado dá um pouco mais de trabalho, mas tudo bem, a gente consegue. Opa, vamos lá. E daí eu vou falar um pouco para vocês do vinho, tá? Opa, aqui, ok. O vinho não apresenta nenhum cheiro desagradável, não tá buchonê, né? Cheiro de rolha. Vamos lá, vou colocar um pouco aqui. Isso. E agora vamos fazer a nossa degustação. Bom, tinha falado para vocês que é um blend, né, de 3 uvas. Aqui a gente tem mais Touriga Nacional, né? Então vamos pelo visual para a gente começar a nossa degustação. Bom, no visual ele é um tinto tranquilo, de cor vermelha, né? Vermelho rubi. É um vinho jovem, porque é uma safra de 2017, então é um vinho que ele ainda está aí em desenvolvimento, vamos falar assim. É tanto que não apresenta ainda uma cor brilhante, então não apresenta nenhum sinal, né, de envelhecimento. Bom, vamos para o nariz. O nariz ele é bem aromático. Aqui já aparecem as frutas negras, né, as frutas vermelhas de bosque aqui. Aqui tem uma violeta, ervas aromáticas. Então é um vinho que já apresenta uma complexidade. E aqui também já apareceu aqui nos aromas tostados, né, que vem da madeira.
vem do carvalho. Aqui foi feito o seguinte, houve a vinificação, né? Passou pela fermentação alcoólica em tanques de aço inox com temperatura e estagiou em barricas de carvalho. 40% do vinho estagiou por 6 meses em barricas de carvalho francês. Então é um vinho bastante interessante. Agora vamos para a boca. O vinho é seco, ele tem uma acidez média, tá? O Souzão aqui ajudou, né, na questão da acidez, diria até média mais, tá? Então é um pouco mais do que média. Aqui os taninos, eles estão presentes, a gente sente aqui taninos, até porque ainda é um vinho jovem, né, 2017, mas existe uma elegância aqui nos taninos. Eu diria que são taninos presentes, mas são taninos que estão sedosos, né? Eles não são agressivos. Aqui o álcool ele está equilibrado, tá? Não está faltando nem está sobrando, né? A gente está falando aqui de 13% de álcool, então é um álcool médio e tem muito corpo, né? Mas aqui é de se esperar que é um vinho com bastante corpo, porque a Touriga Nacional e a Touriga Franca, elas trazem muito corpo para o vinho. Tem um final médio. Os sabores aqui eu volto para o nariz, né? Então tem muita fruta negra, né? Muita fruta vermelha aqui, a violeta que apareceu, né? Esse floral, e as ervas aromáticas aqui também apareceram. Tem um tostado, tem um defumado também, que é proveniente do carvalho, né? Bom, vamos lá. Temperatura de serviço do vinho, no caso aqui do Douro, 16 a 18 graus, tá? É uma temperatura, a temperatura correta, tá, do vinho. E harmonização. Harmonização aqui, a gente pode brincar aqui com pratos mais ricos, né? Pratos com molhos mais ricos, eu digo, com molhos mais encorpados. Eu selecionei aqui alguns pratos, inclusive são pratos portugueses, que aqui a gente faz também uma harmonização, né, com pratos da região, como por exemplo o cozido à portuguesa, né? Aí eu coloquei aqui também o javali estufado, a perdiz assada no espeto e o arroz de cabidela. Então, assim, são pratos realmente muito fortes, né? mais encorpados, mas que vai harmonizar muito bem com este vinho do Douro. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula, tá? Com novidades que eu vou trazer para vocês. Saúde e uma boa noite para vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.